oitavo ano. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Vamos lá, vamos com tudo. Vamos pegando aí o livro e abrindo aí na página 72. Vamos caprichar. Então, eu sou a professora Isana, sou a professora de geografia de vocês. Todo mundo já me conhece, né? E tem muito tempo que a gente já está juntinho aqui, né? No YouTube. Então, nossa aula de hoje é aula de revisão. Vamos relembrar o conteúdo da aula passada. Essa era fácil, uma aula fácil e rápida, certo? Oitavo ano, vamos com tudo. Então, estamos falando de quê? De regionalização. Regionalizar, né, em alguns critérios. E aqui nós temos a divisão em países ricos e países pobres. Então, essa regionalização em países ricos e países pobres, ela é bem semelhante àquela regionalização em países do norte e países do sul. Lembram da regionalização em países do norte e países do sul? Que era a parte de cima, a parte norte, que era semelhante também àquela regionalização, a mesma, né? Que é a regionalização da bipolarização do mundo dividido em dois, norte e sul, certo? O norte, países desenvolvidos, países ricos, e o sul, países pobres, países subdesenvolvidos, ok? Então, países ricos são os países que são industrializados, avançados tecnologicamente, e os países pobres são aqueles considerados países periféricos, poucos industrializados, que são dependentes economicamente, elas são instáveis nos aspectos econômico e político, né? Por quê? Porque apresentam populações com condições de vida precárias, certo? Então, isso é bem simples, esse conceito, esse entendimento de países ricos e pobres. Ricos, você já sabe que vão ser, né, uma qualidade de vida melhor, industrialização e avanços tecnológicos, e os pobres vai ter outras consequências. Então, nós temos aqui um planisfério do índice de pobreza, certo? A concentração populacional que vive com menos de $1, 1,9, né, dólar por dia. E aí a gente observa, né, que países aí que vivem, né, com menos de $2, né, $2 por dia. Então, uma consequência muito grande, né, se essa quantidade populacional, principalmente aí nos países, deixa eu colocar aqui do continente africano, nós percebemos uma porcentagem maior, né, esses que estão de amarelo, laranja, vermelho, são os que têm a concentração maior, né, de população que vive com menos, né, de $2 por dia. Então, um pouco complexo. E aí a gente tem também, né, regiões aqui também que tem uma porcentagemzinha que, por exemplo, essas partes verdes, que tem concentração populacional também, que vive com menos de $2 por dia, ok? Deixa eu passar. Regionalização por nível de desenvolvimento. Nível de desenvolvimento é com maior nível de desenvolvimento, em desenvolvimento e com menor nível de desenvolvimento, certo? Então, a Organização das Nações Unidas passou a classificar os países de acordo com seus diferentes níveis de desenvolvimento. Esse é outro tipo de regionalização. Então, aqui nós temos países com maior desenvolvimento, que são eles. Os países, uma grande parte dos países da Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Japão. E aí nós temos eles mostram que é uma dinâmica muito grande de economia dos seus países, o índice de desenvolvimento humano é bom, aí nós temos o produto interno bruto também. Então, entre os 10 países com maior PIB, estão entre eles considerado o maior desenvolvimento, que estão os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Então, por isso, né, eles têm essa classificação de maior desenvolvimento. E esse maior desenvolvimento vai também retratar a questão da qualidade de vida, domínio econômico tecnológico. Então, vocês sabem que país com maior desenvolvimento, a qualidade de vida em geral vai ser muito boa, né? Vai ser boa. Então, a maior parte da população vai ter suas necessidades básicas, né, supridas, né? Quais são essas necessidades básicas? Educação, moradia, saneamento básico, assistência de saúde. A distribuição de renda ela não vai ser igualitária, mas ela não vai ser tão desigual, então não vai ter tanta desigualdade social, como em outros países que são menos desenvolvidos, a desigualdade social acaba sendo bem maior. Domínio econômico e tecnológico. Os países com maior desenvolvimento seriam a maior parte das empresas transnacionais e efetuam grande parte de investimentos.
né? Esses investimentos, eles são usados para aprimorar as tecnologias, as pesquisas, proporcionar esse avanço tecnológico, aumentar o processo de produção, para ter o quê? Um retorno financeiro, certo? Então, aí eles têm um domínio tecnológico, desenvolvimento tecnológico, principalmente nas áreas de informática, aeroespacial, nuclear, biotecnologia, e também outras formas, outros domínios tecnológicos. Países em desenvolvimento. Aí nós temos as regiões em desenvolvimento, abrange os países da África, da Ásia, da América Latina, da Micronésia, da Melanésia e da Polinésia. Na sua maioria, esses países foram colônias, né, de metrópoles europeias, que foi responsável pela extração das madeiras, dos minerais, dos produtos agrícolas. Lembram, por exemplo, do Brasil? O Brasil, né, foi colônia de exploração, e nós somos explorados por muito tempo, e levaram muitas riquezas da gente. As principais características dos países em desenvolvimento são grande desigualdade social, má distribuição, concentração de renda, dependência econômica, política, tecnológica, em relação aos países desenvolvidos. Economia primária exportadora, população empregada em grande parte no setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, terciário, comércio e serviços, economia do mercado informal, altos índices de analfabetismo, da mortalidade infantil e da natalidade, baixa expectativa de vida, média da ingestão diária de calorias abaixo do mínimo recomendado, grande parcela de pessoas vivem em moradias precárias, proliferação de grandes centros urbanos com infraestrutura insuficiente. Então, nós temos aqui algumas características de países em desenvolvimento, e vocês percebem, quando nós comparamos com o desenvolvimento, é muita coisa diferente. Então, principalmente aí, nós temos a grande desigualdade social existente. Aqui nós temos um país, né, o México, considerado um país de economia emergente. Então, ele apresenta o quê? Contrastes sociais. Então, há áreas pobres. Então, bastante simples. E a gente observa, né, que existe essa grande desigualdade social nos países em desenvolvimento. E os países menos desenvolvidos, meu Deus, é uma expressão que é adotada, né, pela ONU. País com índice de baixa escolaridade, elevada taxa de mortalidade, carência de moradia, elevada mortalidade infantil, pouco acesso a saneamento básico. E aí vocês observam que já é pior do que os países em desenvolvimento, né? Em menos desenvolvidos. Então, onde a pobreza, a miséria, os problemas econômicos, os problemas sociais vão estar bem agravados. E aí vocês observam aqui, olha, uma imagem: esforço para a reconstrução do Haiti após um período de instabilidade política e a sequência de terremotos. Então, observem garotos e garotas saindo da escola, né, ali tentando incentivar aquele trabalhador para não perder as forças, né, se esforçando aí para reconstruir um determinado local, e assim são os homens de lá, eles tentam reconstruir o país. E aí a gente observa as precárias condições de vida, né? Aqui um planisfério dos países menos desenvolvidos. Olha, vejam só. Os países menos desenvolvidos, eles são localizados, em sua maioria, no continente africano. É muita tristeza, olha. Toda essa parte aqui é o continente africano, certo? Toda essa parte é continente africano. Então, vocês observam que essa parte todinha de laranja, ela está localizada onde? No continente africano. Ok? Deixa eu passar aqui, viu, para o próximo. Travou aqui. Calma aí, né? Pronto. Índice de Desenvolvimento, que é o IDH. O IDH, ele foi criado, ele é um indicador criado pela ONU para tentar avaliar a qualidade de vida das pessoas, né, em praticamente todos os países. Então, o IDH ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do país. Essa classificação é feita, né, dividindo os países em 4 grupos: desenvolvimento humano muito elevado, desenvolvimento humano elevado, desenvolvimento humano médio e desenvolvimento humano baixo. E aí vocês observam aqui no planisfério, a parte de verde é o desenvolvimento humano baixo, muito elevado é o que está de vermelho. E aí vocês observam o quê? Continente europeu, americano, aqui na parte da América do Norte, uma pequena parte aqui da América do Sul, aí nós temos a Oceania e Europa, aí, né, a parte aí da Europa e Ásia, com desenvolvimento muito elevado. Novos índices de desenvolvimento. Aí aqui nós temos índice de desenvolvimento, né, ele ficou associado
ao IDH, porém, o índice apresenta uma interpretação simplificada do desenvolvimento humano. Então, a partir de 2010, a Organização das Nações Unidas, em seu relatório de desenvolvimento humano, publicado todos os anos, criou outro índice para tentar se aproximar mais da realidade dos países avaliados. Entre esses índices estão Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, Índice de Pobreza Multidimensional, Índice de Desenvolvimento de Gênero, Índice de Desigualdade de Gênero. Então, todos esses índices, eles são usados para avaliar as condições, né, de vida daquela população. Aqui nós temos, né, outros índices, Produto Interno Bruto, o índice de Gini. Então, Produto Interno Bruto é o crescimento econômico do país, é um aspecto, né, considerado pelos indicadores econômicos. Ele pode ser medido pelo Produto Interno Bruto. Então, o que é esse Produto Interno Bruto? O PIB. Né? O PIB é a soma de tudo que é produzido em um país, bens e serviços, durante um determinado período. Quanto maior o PIB, maior a quantidade de riqueza gerada no país. Então, o PIB per capita, o Produto Interno Bruto, dividido pelo número de habitantes de um país, indica a parte que corresponde a cada indivíduo, a média do total produzido no país. O problema desse indicador é que ele não considera as diferenças de rendimento entre pessoas, pois ele é calculado por meio de uma média e não pelo valor que a pessoa produz, certo? Produz ou que a pessoa recebeu. Então, o índice de Gini é o quê? Para medirmos o nível de concentração de renda em um determinado país ou grupo, utilizando o índice de Gini, que apresenta o rendimento entre a população mais pobre e a mais rica. Esse índice tem como referência valores de 0 a 100. Quanto maior, mais próximo de 100 for o índice, maior será a desigualdade apresentada naquela população. E aqui nós temos outros indicadores, por exemplo, acesso à água potável, a um sistema de saneamento básico adequado é fundamental para a melhoria das condições de vida da população e para o desenvolvimento social dos países. A ingestão de água tratada não é, e a exposição a esgoto a céu aberto são responsáveis pela contração de muitas doenças, como hepatite, a cólera. Então, acesso à internet, ao telefone móvel, então ela revela as condições de infraestrutura e o nível de consumo da população de um país, né? O aumento dos usuários da internet. Então, todo ano vem crescendo bastante o aumento dos usuários da internet. Hoje em dia, uma boa parte assim, da população tem celular. Uma parte da população, bem considerável, não tem acesso à internet, mas outras já têm, e esses índices de acesso à internet já vem melhorando aos poucos, certo? A cada ano aumenta o número de celular ativos ao redor do planeta. Indicadores de saúde, né? Esses indicadores de saúde, eles apresentam bastante os contrastes, né, existentes nos países, principalmente quando apresenta essa questão da taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida ao nascer, exposição a doenças. Então, tem vários indicadores que vai, sim, fazer esse raio-x, né, da qualidade de vida daquele país. E o que precisa? Então, os indicadores vão tentar indicar o que está precisando para aquele país melhorar a qualidade de vida da população. Então, faz o estudo e aí começa, né, a visualizar quais são os pontos de melhorias. Agora nós vamos para a nossa atividade. A atividade de hoje é uma atividade bem rápida, né, bem facilzinho. Nós temos aí a atividade na página 83. Vamos lá? Então, a 7ª questão. Observe a charge e responda. Então, charge que ilustra uma das regionalizações do espaço mundial, elaborada por Moisés em 2018. Que tipo de regionalização é ilustrada na charge? Letra B. De acordo com a regionalização ilustrada na charge, em qual grupo de países podemos inserir o Brasil e os Estados Unidos? Então, letra A. A charge ilustra a regionalização bipolar, que divide os países entre norte e sul. Então, ao observar, né, vocês observam aí a parte norte, a parte de cima mais, assim, com tecnologia, vocês observam com computador, celular, e a parte sul, vocês observam mais a parte agrícola, né, produção agrícola. Então, os países do norte são considerados ricos e centrais no âmbito das decisões econômicas mundiais.
concentram grande parte da riqueza mundial. São industrializados, avançados tecnologicamente e suas populações apresentam um índice mais elevado em condições de vida. Os países do Sul são considerados pobres, periféricos, poucos industrializados, dependentes economicamente, instáveis nos aspectos, né, econômicos e políticos, e podem apresentar populações com condições de vida precárias, certo? Letra B. A letra B, a pergunta é a seguinte: de acordo com a regionalização ilustrada na charge, em qual grupo de países podemos inserir o Brasil e os Estados Unidos? Então, vamos lá. De acordo com a regionalização ilustrada na charge, o Brasil é inserido no grupo de países do Sul e os Estados Unidos no grupo dos países do Norte e do Sul, né? Porque o Brasil é considerado hoje um país emergente e os Estados Unidos no Norte, porque é considerado um país rico, um país desenvolvido. E nossa aula vai ficando por aqui, né? Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!